bom sábado. Vamos lá, título da lição? Tiago, irmão do Senhor. Beleza. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João 15, 14. Maravilha. A lição já começa bem, né? Já começa com um texto gostoso, bom de discutir. Mas vamos lá. Antes da gente pensar nisso, vamos olhar para o temário geral, para a estrutura geral da lição. Qual é a estrutura geral da lição? O que a gente vai estudar esse trimestre? A carta de Tiago. Portanto, todo o foco da lição desse trimestre é um foco exegético, é um foco de análise de texto de um livro. Dentre todos os livros do Novo Testamento, talvez entre todos os livros do Novo Testamento, o mais problemático deles, ou o mais questionado, ou o mais combatido de todos os livros do Novo Testamento. Então, preparem sua estrutura ao longo do trimestre, porque nós vamos varrer um livro absolutamente contestável dentro da cristandade, dentro do mundo evangélico como um todo, do mundo protestante, do mundo evangélico como um todo. Tiago é o calcanhar de Aquiles principal do Novo Testamento. Então, percorrer o livro de Tiago vai trazer alguns desafios interessantes, alguns embates interessantes em relação à parte temática do livro, mas também alguns fundamentos necessários para a compreensão adequada do que é a justificação pela fé, do que é a graça. Então, Tiago é um livro desafiador, a despeito de ser um livro simples, absolutamente simples. Esse é o desafio para esse trimestre. Então, preparem-se para ele. Para quem já estudou Tiago alguma vez, vai ser legal rever. Para quem não teve a chance de estudá-lo com profundidade, esse é o momento de fazer. Então, a lição dessa semana é a lição mais fácil do processo, ou seja, a lição mais tranquila do trimestre. E a lição mais tranquila do trimestre porque é a lição que vai abordar a introdução do livro, ou vai discutir o que significa o livro, ou sua autoria, seu contexto histórico. Portanto, é a lição sossegada, é a lição fácil, embora ela já começa com um desafio. Qual é o desafio? O verso. Por que o verso da lição é esse? Releia o verso. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Beleza. Onde está isso? João. Por que eu começo uma lição de Tiago trazendo um texto de João? Alguém se perguntou isso durante a semana ou nem percebeu? Percebe? A gente está estudando uma carta de Tiago e começa lendo João. Pior, se a autoria desse livro é de quem diz ser, ou seja, se é Tiago, o irmão de Cristo, curiosamente, quem está no texto é aquele a quem Cristo descarregou quem? Os cuidados da sua mãe. Mais um problema no texto escolhido. Mais do que isso, o texto começa com uma ordem. E aí vem a parte curiosa. Quer ser amigo de Jesus, tem que fazer o quê? O que ele manda. Bom, não foi à toa que o texto foi escolhido. Qual é o problema de Tiago? Tiago é uma epístola dentro do Novo Testamento que destoa da essência do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento está pautado na manifestação de Cristo, seu ministério, sua salvação, a resolutiva do problema do pecado enquanto culpa, a apresentação da graça, da esperança e da vinda de Cristo. Essa é a essência que percorre o Novo Testamento quase que na sua totalidade. Aí surge um sujeitinho no meio do Novo Testamento que resolve falar do oposto disso. Então o texto de João não foi escolhido à toa, ele foi escolhido porque ele é o desafio do livro de Tiago. O texto diz, quer ser amigo de Jesus, faz o que ele manda. E isso não parece compatível com o quê? Com a personalidade de Jesus. Seria compatível se eu dissesse assim, quer ser amigo de Deus, faz o que ele manda. Mas quando eu coloco, quer ser amigo de Cristo, faz o que ele manda, isso parece ser inconsistente. Mas é exatamente essa inconsistência que é o tema de Tiago. A discussão de Tiago está atrelada às obras, pelo menos para o leitor superficial de Tiago. E se está atrelado às obras, é incompatível com o Cristo. Tem alguma coisa diferente acontecendo aí. E essa coisa diferente vai ser também palco do estudo ao longo do trimestre. O curioso é que o próximo verso que ilustra a resposta de Cristo no verso de João utilizado, qual é?
querem ser meus amigos, façam o que eu vos mando. E aí você pula mais 2 ou 3 versos para frente e vai estar escrito assim: uma só coisa vos mando. Qual é? Que vos ameis uns aos outros. João resolve a compatibilidade com Cristo. Tiago não. E aí Tiago oferta um desafio diferente do desafio de João. E se ele é o irmão de Jesus, conviveu com Cristo tempo maior do que conviveu João. João conviveu 3 anos e meio com Cristo e Tiago conviveu 33 anos e meio, quase 34, com Cristo. Portanto, alguém conhecia Cristo melhor do que João. E esse alguém é Tiago. Então, tem uma série de coisas interessantes ao ler a carta de Tiago que a gente vai trazer à baila enquanto estudo do trimestre. A lição de hoje, então vamos ao pacote. Vamos no pacote na sequência que está a lição. Primeira discussão da lição, vocês que estão com a lição e eu não estou, então... Não, pode seguir na sequência. Como eu estou com ela, então vocês vão acompanhando só para eu não pular nenhum título fora da ordem. Então vamos lá. Primeira referência da lição, logo de cara, primeiro título da lição, o que é? Tiago, irmão do Senhor. Bom, esse Tiago, irmão do Senhor, aparece em que lugar da carta de Tiago? Oi? Vamos lá. Abre Tiago, capítulo 1, verso 1. O que diz aí? Tiago o quê? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Aonde está o irmão? Não tem. Vocês não vão encontrar. Vocês vão ler Tiago inteiro e não vão encontrar. Por que eu fiz questão de pontuar isso? Porque para a leitura apressada da lição, poderia ter passado alguma ideia de quê? De que a carta tem a definição de quem é o seu autor. Ela só tem uma definição do autor, o nome dele. Mas ela não tem a definição do autor de quem é esse Tiago. E esse é o primeiro desafio de Tiago. A gente tem quantos Tiagos citados na Bíblia? 4. Tiago, o irmão do Senhor. Quem mais? Tiago, os 2 discípulos. Então, o filho de Alfeu, se não me falha a memória, e o outro que é Zebedeu, irmão de João. E ainda um outro Tiago, que é o pai de um deles. Pai do Judas, o não Iscariotes. Eu tenho 4 Tiagos na Bíblia, um deles eu sei que não é o autor. Qual eu sei que não é o autor? O pai de Judas. Está descartado. Quais os possíveis autores? Os outros 3. Os discípulos ou Tiago, o irmão do Senhor. Bom, aí eu tenho que fazer um processo histórico para ver qual deles é possível na escrita de Tiago. O que eu descubro sobre Tiago? Tiago é uma epístola tardia. Se é uma epístola tardia, quem eu sei não pode ter sido autor? Os 2 que morreram nas perseguições iniciais logo depois da ascensão de Cristo, que são os outros 2 Tiagos discípulos que morrem ali no período entre 40 e 44 depois de Cristo. Portanto, não podem ser autores porque depois de morto não dá para escrever. Razões diretas. Portanto, se eu for olhar os Tiagos bíblicos, qual é o Tiago mais provável da escrita textual dessa epístola? O irmão do Senhor. Porém, não está discriminado isso na autoria. Onde a gente vai encontrar referências a respeito do Tiago, o irmão do Senhor, como autor da epístola de Tiago? Na história da patrística, na história dos patriarcas da igreja do 2º, 3º e 4º século, principalmente os do 4º, 3º e 4º século, que vão referenciar a autoria da carta em Tiago, irmão de Cristo. Aqui começam as nossas primeiras questões a respeito do livro de Tiago, que é um livro que eu não tenho a descrição da autoria direta, ancorada na proximidade do texto, na parte mais próxima da autoria do texto, ou seja, no período mais próximo de quando o texto foi escrito. Diferente das outras estruturas do Novo Testamento, que a autoria está ou direcionada direto no livro, o livro já diz quem é o autor, ou os pais da primeira fase da igreja pontuam o autor e o identificam. Tiago não é assim. Não por razões diferentes, Tiago também é a epístola que mais demorou para ser aceita no cânon do Novo Testamento. Houve muito combate, não ao texto, na primeira fase da igreja, não ao texto propriamente da carta de Tiago, mas essa questão da aceitação da epístola, por ser uma epístola mais tardia, dentro das escritas, embora a de João também é tardia, mas João não havia dúvida, porque a autoria era definitiva.
E essa estrutura mais tardia leva a um processo de aceitação pela igreja cristã mais tardia. Seja na igreja da Síria, seja na igreja grega, seja na própria igreja da Palestina, seja na igreja universal, dentro do modelo episcopal, lá depois dos concílios da igreja, a partir do 3º e 4º século. Então, ela é uma epístola que chega depois das demais epístolas. Então, isso traz uma série de situações, entre aspas, desconfortáveis na discussão. Desconfortável no sentido da provocação da discussão, não no texto em si, em primeira instância. Então, entender Tiago sobre esse aspecto contextual é importante para a gente entender. Parte dos ataques que a epístola de Tiago sofre por isso. Porque pairam dúvidas não resolvidas sobre a sua autoria, como pairam dúvidas não resolvidas sobre a autoria do livro de Hebreus, que não tem identificação de autoria, embora o texto seja muito parecido com o estilo paulino, na parte judaica de Paulo. Mas, exceto pelas alusões fora do texto bíblico, a autoria do livro de Hebreus também é algo que passa por questionamento. Sim, Hebreus não tem autor definido. Eu vi hoje isso aqui, o final de Hebreus, ele fala justamente isso aqui. Ser Tito, de voltar para lá. Sim, mas eu não tenho o nome do autor. Dele. Sim, mas eu não tenho o nome do autor. Não precisa pôr mais idade. Indícios, Tiago também tem. Quando aperfeiçoei, rótulos, porém, que suportei as palavras do blá. Sabei que o irmão Timóteo, que era colega de Paulo, já está solto, com o qual, quer dizer, estava preso lá em Roma, né? Beleza. Se ele vier brevemente, vos verei. Maravilha. Quais são os sujeitos nesse mesmo tempo e nessa mesma época que estão presos na mesma condição e são irmãos de Timóteo? Pedro, Paulo, Lucas, e vai fazendo a conta dos sujeitos que estão pregando nesse período. Ou seja, qual deles é o autor? Mais provável que é Paulo. Exatamente. Como o mais provável que de autor de Tiago é o irmão de Jesus. Então, o detalhe de Tiago é esse. Paira uma pergunta. E quando paira uma pergunta, você gera contestação. Ou seja, as pessoas gostam de pendurar dúvidas em todos os ganchos que a gente deixar disponíveis na parede. Então, Tiago sofre desse mal. A epístola de Tiago sofre desse mal. Essa é a primeira coisa importante do texto. Segundo, quando eu olho para essa questão de Tiago ser de autoria, ou possível autoria, do irmão de Jesus, o texto dele muda de contexto. Porque se quem escreveu é o irmão de Cristo, a epístola tem que ser olhada a partir de alguém que conviveu 33 anos e pouco com Jesus. E que, portanto, conhecia não só o Jesus missão, mas o Jesus história. E que, portanto, quando escreve o que escreve, escreve à luz do conhecimento pleno desse Cristo histórico. E a mensagem muda de matiz. Principalmente quando ela questiona, não a graça, mas o que já começava a acontecer de incompreensões sobre o significado da graça já naqueles dias. Então, isso se torna interessante de observar se foi o irmão de Cristo mesmo o autor. E mesmo que não fosse, é passível de um questionamento interessante para dentro da cultura da época. Bom, beleza, isso passa pelo fluxo da autoria. Essa questão da autoria vai ser confirmada como atestado histórico pelos pais da igreja a partir do 2º século em diante. Então, já desde 170, embora na época de 170, nos primeiros elementos bíblicos de publicação bíblica, entre aspas, a palavra bíblica, da época, a epístola de Tiago não aparecesse, quando ela começa a aparecer nas suas primeiras citações, já começa a aparecer com indicativos de que Tiago, irmão do Senhor, é o autor. E aí você vai ver isso nas citações seguintes, de Tertuliano, de Eusébio de Cesareia, dos pais da igreja grega, etc. Todos eles vão referenciando isso. Tiago, irmão do Senhor. Por isso a gente tem uma sustentação mais sólida, histórica, quando a gente olha os sujeitos que estavam mais perto da história da época. Ainda assim, igual ao TCC, a afirmação vai num modelo de dúvida, com uma margem de razoabilidade de dúvida para essa questão. Próxima coisa histórica que a gente tem que ver. Então, próximo título da lição. E diz lá.
Vamos lá, fala alto que eu sou surdo. Tiago, o crente. Tiago, o crente. Qual é a identificação? Qual é o tema aí? O que se quer resgatar com Tiago, o crente? Ele era seguidor de Jesus. Primeira coisa, que tudo que ele escrever na carta é de quem seguiu Cristo. Portanto, ele não é crente em qualquer coisa, é crente como todos os outros textos em Cristo. Portanto, ele está falando de aspectos da missão e mensagem de Cristo que ele percebe sejam importantes no contexto dele. Um desses é o clássico. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, com as minhas obras, te demonstrarei a minha fé. O que isso tem a ver com o sujeito que é o crente? O que é fé? E o que são obras? Quem ancora o quê? Então, essa resolução da identidade do autor, a identidade de crença do autor, sustenta o texto. Portanto, quando eu começo a observar aquilo que está ao redor do sujeito, eu começo a perceber o significado do que ele está trazendo à tona. Ou seja, ele não está trazendo qualquer coisa na discussão. Ele está trazendo uma essência que vai se perdendo aos poucos. Lembrando que o Evangelho foi pregado nesses tempos para que mundo? O mundo gentil. E no mundo gentil há uma tensão instalada na igreja, que é a tensão entre o mundo judeu e o mundo cristão. O mundo judeu histórico, o mundo judeu convertido ao cristianismo, mas que carrega o ranço histórico, e o mundo gentil, que carrega o ranço pagão. Essa tensão se estabelece. O mundo gentil, que carrega o ranço pagão, carrega o ranço do politicamente correto, do nada tem importância, do que certas coisas não têm significância à salvação, e que a graça é tão grande que abarca qualquer tipo de conduta ou escolha, o que importa é Cristo. E todas essas coisas que recorrentemente foram trabalhadas no modelo protestante da Reforma para frente, já eram realidade no mundo gentílico, a ponto de Paulo ter que questionar determinadas práticas, mas Tiago vai na jugular, de forma simples e direta. Ele não manda dizer, ele diz. Ele não contorna o percurso, ele vai na veia. E vai na veia, sem rodeios, de forma simples, mas com uma linguagem, no mínimo, interessante de se observar, o que também leva à sustentação da autoria de Tiago. Ele escreve num grego que não é um grego qualquer. De certa maneira, Tiago lembra Paulo, porque o texto grego de Tiago é um texto erudito, não é um texto simples. A abordagem da mensagem é simples, mas o linguajar é rebuscado. Ou seja, se fosse em português, era um bom vernáculo. Então, dentro do contexto da estrutura de Tiago, isso também mostra que Tiago não era um pescadorzinho de esquina. Tiago não escreve num modelo como Pedro escreve, ou como João escreve. Tiago resgata uma linguagem que é uma linguagem de alguém que estudou, de alguém que passou por escola, o que também aponta para a mesma performance de Cristo. Tiago era filho de um carpinteiro, portanto tinha condições de alguns acessos que outros não teriam, tinha uma profissão e um estudo, e a possibilidade de passar por isso. E como era um irmão mais velho de Jesus, outra condição aparece na cena, que ele viveu com José antes de Jesus. E vivendo com José antes de Jesus, diferente de Jesus, que não foi para a mão dos escribas, por ordem direta do formato do nascimento de Cristo, esse sujeito, muito provavelmente, passou pela mão dos escribas da época, e, portanto, justifica a forma textual dele, o que também é curioso no texto. Já respondeu o que pergunta. A diferença do aprendizado no céu da mãe e... Jesus passa por um aprendizado interno em casa, Tiago passa por um aprendizado externo nas escolas dos escribas da época. Então, são coisas interessantes quando você começa a ler o texto, e isso vai saltando nas diferenças textuais do livro de Tiago, nas referências do livro de Tiago. Como família, ele teve dificuldade de aceitar o mais novo,
Tudo isso fazia parte do desenho. Porque os outros todos não estavam... Tanto é que quando Jesus está lá na casa e estão dizendo que Jesus está louco, questionando os escribas da época, vai o sujeitinho na fila, Tiago e a mãe de Jesus, para tirar Jesus de lá e levar preso embora. Preso significa o seguinte: segura o homem que o homem endoidou e leva para casa. É isso que o texto quer dizer. Pastor, a referência também o livro de Tiago, é mencionado o Senhor Jesus Cristo, no verso 1 e no 2, verso 2, capítulo 2 só. Isso. E depois Martinho Lutero também. Vou falar dele daqui a pouquinho. Está na lista ali. Então, assim, quando a gente olha para esse contexto, é bom começar a entender onde a gente está pisando. Bom, ok, então o significado de Tiago, o crente, traz à luz algumas questões para a gente. Por quê? Ele se define na autoria, nos 2 primeiros versos, já que o irmão Francisco levantou, como sendo aquele que crê e que serve o Senhor Jesus. Embora o que esteja dizendo pareça contraditório àquilo que foi a mensagem de Jesus. Bom, beleza. Próxima lição. Próximo tipo. Tiago e o Evangelho. Isso está no verso. Qual é o embate, qual é a tensão entre Tiago e o Evangelho? O Evangelho aponta para que direção? A graça. O Tiago aponta para que direção? As obras. Portanto, a tensão é inevitável. Qual é o relacionamento de Tiago com os Evangelhos? A lição traz algumas discussões ali sobre alguns textos, embora de forma superficial, porque ela não vai descrever a lição toda, a gente vai estudar isso o trimestre inteiro. Assim, há uma tensão instalada. E essa tensão instalada passa por uma compreensão adequada do que o texto de Tiago quer dizer. Ou seja, a leitura de Tiago não pode ser feita como uma leitura apressada. Porque a leitura apressada vai dar a impressão que deu a outros leitores de Tiago ao longo da história. E por isso todos os embates no mundo evangélico contra Tiago. Porque a leitura apressada leva a uma impressão falsa do que Tiago quer dizer, de que obras venham antes da fé. Ou de que obras sejam a causa da fé. O que é pior. Então, essa incompreensão de uma leitura apressada tem que ser resolvida e a gente tem 3 meses para resolver essa conta. Okay? Parece, assim por cima, pelo que não foi estudado na época que eu estudava, que Tiago veio para corrigir algumas coisas de Paulo, certo? E Paulo fala muito da graça. E ele então foi para o outro lado, obras. Com a graça você vai fazer boas obras. Né? Com as bênçãos de Deus você vai fazer boas obras. Olha que coisa interessante que você está me dizendo. Eu vou contextualizar para quem não entendeu o que você falou. Quando ele disse assim, quando eu estudava, entendam o seguinte, é quando eu estudava onde? No seminário ou no colégio. E não é um seminário qualquer, é um seminário católico. Por sinal, para o preparo futuro de ser um padre. No Tiago. Sim, por isso que eu estou contextualizando para todo mundo entender o que significa o que você observou. Isso tem um contexto e tem uma fala atrás. A mesma fala que você está trazendo, que é muito interessante do fenômeno, é parte do combate de quem? Do mundo que protesta contra isso. Portanto, há uma razão de ser histórica. Se, por um lado, o seminário católico e a fundamentação da teologia católica reside nas obras, é natural que quem produziu a reforma protestante bata de frente com a validade de Tiago, que foi usado para defender uma teologia. Pela incompreensão da leitura, tudo certo? Mas até que se discuta o mérito da incompreensão da leitura, o que vale é quem está defendendo. Portanto, se cria uma tensão agora no mundo moderno entre a Igreja Católica e a sua sustentação de Tiago e o mundo protestante e a validade desse texto de Tiago. Entendeu o que acontece? Portanto, a observação é tremendamente pertinente, principalmente quando a gente resgata a sua história de vida. Porque ali está a tensão do mundo moderno. Como estaria a tensão no mundo antigo entre Paulo e Tiago? Mas é uma coisa curiosa. Não existe tensão entre os pais da igreja contra Tiago por causa do texto. E isso é interessante de observar na história. Ou seja, o conteúdo de Tiago não é o motivo da tensão até o 4º ou 5º século.
Ou seja, as pessoas não questionavam o conteúdo de Tiago. A atenção que existia naquela época era sobre a autoria do texto, não sobre o conteúdo do texto. O conteúdo do texto, para os pais da igreja até o quarto e quinto século, parece ser digerível com tranquilidade, absolutamente coerente com as práticas da igreja da época. Portanto, isso me salta aos olhos como uma referência de a atenção de conteúdo ela é posterior. E ela tem um outro motivo que não é a atenção da escrita, nem a atenção da época que o texto foi feito. Porque na época que o texto foi feito, o texto foi aceito. Isso me acende uma luzinha para observar. A atenção do conteúdo tem sentido ou ela é política? E aqui política nada a ver com amanhã. Política no sentido da discussão de autoridade de igrejas. Essa política. Isso também é interessante observar no texto, porque essa tensão é atual, ela não é antiga. Essa tensão acontece agora. Ou seja, quem primeiro levanta uma atenção ao conteúdo explícito da carta é um sujeito de nome Lutero. E aí eu vou ler o texto dele, que fica interessante da gente entender. Se eu precisar de auxílio, eu peço para o espanhol de plantão. Em resumo, que lei traduzir assim, isso é só para ela, tá? Ela é do métier, não é meu métier. Eu leio inteiro, vai traduzir ao mesmo tempo. Em resumo, o Evangelho e a primeira epístola de São João, as epístolas de São Paulo, especialmente aquelas as dos Romanos e a dos Efésios, e a primeira epístola de São Pedro, são os livros em que se mostra Cristo. Essa é a primeira afirmação de Lutero. Ensinam tudo o que necessitamos para saber, ensinam tudo o que vocês necessitam para saber aquilo que delimita a sua salvação. E isto, ainda que nunca vocês vejam ou escutem acerca de nenhum outro livro ou nenhum outro tipo de ensino. Em comparação com isto, a Epístola de Santiago é uma epístola cheia de palha, porque não contém nada evangélico. Falarei mais acerca disto em outros prefácios. Isso é Lutero escrevendo. Okay? Portanto, o que é natural que vai acontecer no protestantismo inteiro, a partir de Lutero? Como que eu olho para Tiago? Se o pai da reforma e o pai da justificação pela fé no mundo moderno é Lutero, é natural que todo mundo evangélico que acompanhou Lutero continue defendendo o que Lutero escreveu. Entenderam ou não? E Lutero protesta contra quem? Contra o meu seminarista de plantão. Estou brincando. Por sinal, Lutero é considerado um sem vergonha. Tem histórias. Perfeito. Perfeito. Que hoje eu estou aceitando os ensinos que a partir dele. Percebe? Há uma tensão instalada crítica, porque Lutero está no coração, no olho do furacão dessa tensão, porque Lutero derruba os pilares da igreja medieval. E derruba definitivamente, porque ele derruba e cria a abertura para todo um modelo novo que se expande. Portanto, a tensão vai residir naquilo que o sujeito falou. Se o sujeito diz que Tiago não presta, Tiago não presta. E ponto, ninguém discute o fenômeno. Então, assim, isso é importante da gente perceber nessa discussão. Se o livro de Tiago é importante para alguma coisa, a gente vai descobrir qual foi o erro na leitura de Lutero. O que estava por trás da preocupação central de Lutero e que o fez não perceber o conteúdo correto na carta de Tiago. Isso é importante da gente observar no texto. Beleza? Passamos pela atenção. Próximo capítulo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Fala alto, lembra sua surdo. As 12 tribos dispersas entre as nações. As 12 tribos dispersas entre as nações. Por que isso na introdução de Tiago? Qual era o assunto em discussão? Oi? Para quem Tiago dirigiu a carta? O público-alvo da carta. A carta de Tiago é chamada de epístola, assim como algumas outras epístolas do Novo Testamento, de epístola ou carta universal.
ou faz parte do grupo de cartas católicas. Católicas não a parte da religião católica, católicas o significado da palavra, epístolas universais. Não tem público-alvo. Não é a carta aos Tessalonicenses, não é a carta aos Hebreus, é a carta a quem precisa ler. É carta aos cristãos. Portanto, essa característica de carta universal é interessante também de se observar na propagação da carta de Tiago ao longo da história. Conforme ela vai disseminando nos textos e espalhando o processo, okay? O que vai acontecendo com os leitores em todos os lugares da igreja? Vão revendo as suas práticas, realinhando as teses. Por quê? Todos os lugares receberam cartas de quem? Paulo, foi o que mais escreveu. João e Pedro. E agora chega uma carta que é para todo mundo. E essa carta que é para todo mundo contesta práticas. E contesta incompreensões da leitura das cartas paulinas, da leitura das cartas joaninas, da leitura das cartas de Pedro. Portanto, há uma reversão nessa história para voltar a mensagem para a centralidade dela, para o equilíbrio dessas práticas. E daí o verso da lição cria um significado todo novo. Querem ser meus amigos, façam o que eu mando e não distorçam o que eu mandei. Cria um novo significado, que era o que já começava a acontecer naqueles dias. Então, olhar para isso é interessante também. Principalmente quando a gente olha a história de Lutero. Quando Lutero vai para a reclusão por conta da perseguição que sofreu e não podia aparecer, porque senão era morto, o que aconteceu no intervalo, lembra? Para quem leu a história ou para quem assistiu o filme, qualquer dos dois caminhos vale. Quando Lutero vai para a reclusão, o seu professor faz o quê? Karlstadt. Enquanto Lutero está traduzindo a Bíblia, portanto está lá na clausura, traduzindo a Bíblia, longe das perseguições, Karlstadt, professor de Lutero, faz o quê? Pega todos os discursos de Lutero, os textos já escritos por Lutero, e dá um foco político, diria ao tempo de hoje, um foco comum ao socialista dos textos de Lutero, e faz a reversão do proletariado contra a monarquia. Qual foi o resultado disso? A maior chacina que o mundo já conheceu. Porque o sujeito pega os ensinamentos de Lutero, tira a parte central da teologia de Lutero, reverte a graça no sentido de modelo de reversão ou de subversão social e faz o que todo judeu nos dias de Cristo ansiava por fazer, derrubar o governo romano. E o que todo sujeito que vivia no proletariado da época de Lutero gostaria de fazer com a monarquia alemã. E confusão geral. Para não desestabilizar a estrutura, o que a monarquia faz? Com o mesmo peso do embate daqui, devolve com mão de ferro. Resultado, mortes por todos os lados. Pior, pessoas da própria monarquia que se alinharam com o texto de Lutero pela incompreensão e fizeram parte da revolução, liderando o proletariado, também morreram. Milhões de pessoas morreram. Quando isso chega a um limite insustentável, o que pedem para Lutero fazer? Sai da clausura e vai ver o que você produziu. E quando ele vai ver o que produziu, o que ele descobre? Eu não produzi isso. Jamais escrevi sobre isso. Jamais disse isso. E aí ele começa o processo de reversão desse quadro. Que é o que dá condições, porque se ele ficasse mais uns 5 ou 6 anos na clausura, a mensagem protestante acabaria. Quando ele volta a público e reverte isso, vai lutar contra aqueles que subverteram sua mensagem. Tiago tem esse mesmo enfoque. Não é à toa que Lutero vai enxergar em Tiago o problema. Porque a leitura que Lutero faz de Tiago é a leitura que Karlstadt fez dos textos de Lutero. Ele vê nesse processo um outro texto, que não é o texto real. Então, isso também é interessante de observar nessas variantes da história. Tanto essa epístola universal, ou essa epístola católica, de Santiago, ela gera um processo de manutenção da fé sob o equilíbrio, sob o ponto de vista correto. Ela faz o mesmo efeito que Lutero teve que fazer para reverter a subversão dos seus próprios ensinamentos.
E aí isso gera um contexto de prática diferenciado, que foi o que possibilitou na Europa a publicação, principalmente na Alemanha, a publicação das regras de fé ou dos fundamentos da fé protestante. E aí abriu espaço para que isso disseminasse pelo resto da Europa. Curiosamente, o lugar onde tudo isso começou, perdeu a fé e virou ateísmo. O berço do ateísmo ou sustentação do ateísmo, com uma parte hoje de protestantismo naquilo que sobrou e uma parte de catolicismo forte naquilo que combateu, que é o que você vê na Alemanha se pisar lá. Então, essas coisas são interessantes porque é exatamente o efeito colateral do embate. Ou seja, o que Tiago escreveu, se lido errado na época, também produziria essa mesma cisão, esse mesmo embate e essa mesma distorção. Também é interessante olhar Tiago sob essa perspectiva. Como é que a lição termina? Tiago e Jesus. Voltamos ao verso. Descobrir se há tensão entre os irmãos, isso cria uma curiosidade legal do texto, ou seja, descobrir se há de fato um conflito entre os irmãos, o que ocorre? Implica a gente assumir que a tensão entre eles nunca foi resolvida, lembram as brigas entre os irmãos de Jesus e Jesus? Ou entender que as brigas produziram a conversão dos irmãos de Jesus e a compreensão clara do que Jesus quis dizer. Então, qual é a congruência, a convergência de Tiago e Jesus ou a divergência? Se houver divergência, temos um problema na origem da igreja cristã. Se houver convergência, temos o quê? Temos um desenho a ser aprendido do que é ser cristão de verdade. Portanto, Tiago resgata também uma coisa muito importante, a identidade da fé. Somos cristãos? Se somos cristãos, temos que descobrir qual é o momento convergência entre Tiago e Jesus, porque isso resgata a nossa identidade. Se somos cristãos com uma identidade falsa, haverá uma tensão entre os dois irmãos. Casa dividida não prospera. Então, isso também é legal de observar nessa proximidade desses dois sujeitos. Diga. É muito interessante, né, esse ponto que o senhor Moisés menciona, por causa de um grande perigo que todos nós corremos. É exatamente permitimos que a nossa mente focalize um ponto, uma direção somente. E quando isso acontece, parece que os outros aspectos da nossa compreensão, da nossa visão mental, ficam cegos. A igreja incorreu num grande erro no passado, quando focalizou a lei, o sábado, e, num certo sentido, não deu ênfase à salvação pela fé. Então, isso é uma lição para nós, para que, quando nós focalizarmos nossa mente num ponto, numa direção, cuidemos para que não sejamos cegados para outras direções. O tempo inteiro da lição desse trimestre vai ser isso aqui, tá? Uma discussão entre fé, obras e o ponto de equilibração disso. Essa é a discussão. A tensão inteira do trimestre é isso. Toda vez que eu olhar para a fé ignorando o resultado, a fé está na fonte errada. Porque toda a fé em Cristo transforma o coração para novidade de vida. Toda vez que eu olhar para obras sem olhar para a fé, ela me leva a um pragmatismo de que eu sou capaz de salvar-me a mim mesmo sem depender de Deus. O ponto de equilíbrio entre essas duas coisas, orgulho, santidade absoluta, etc. Toda vez que eu olhar para o centro dessa mensagem, eu vou achar quem é o Cristo. Portanto, o livrinho de cabeceira para esse trimestre para todo mundo. Tem um livrinho escrito cujo título é Fé e Obras. Fininho, pequenininho, fácil de ler. Leitura obrigatória se você quiser entender essa tensão de forma definitiva. Então, em paralelo à lição, como todo bom professor, lição de casa. Resumo apresentado daqui 2 meses e 3 semanas. Livro Fé e Obras. Ok? Oi? Vale ponto na prova final do trimestre. Ok? Então é o seguinte, pessoal, falando sério agora, esse livrinho pequenininho, Fé e Obras, é livro de leitura obrigatória para esse trimestre.
Se você quiser entender todo esse tema e todas as discussões e implicações dele para o tempo atual, pegue o livrinho e leia com calma. Ele é bem fininho, dá para ler sossegado, mas ele é um livro fantástico para explicar essa tensão como apoio. Vários dos textos dele provavelmente vão estar nos comentários de Ellen White da lição, então é legal de olhar para esse texto, ok? Perceber e entender essa tensão. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela graça maravilhosa que nos alcançou, mas principalmente pelo poder transformador do Espírito que nos faz filhos da Tua presença, representantes fiéis de Cristo na nossa prática enquanto vivência no mundo. Dá, Senhor, que possamos entender, à luz de Tiago, o significado das práticas que vêm da fé, principalmente no significado que elas representam para aqueles que olham a nossa prática e entendem que ali houve transformação e que vem Cristo vivendo em nós e não uma vida fútil de uma graça barata presente no mundo atual. Perdoa nossos pecados, protege-nos com teus paternais cuidados, ilumina-nos com o teu Santo Espírito na leitura e no estudo desse novo trimestre, que pedimos por Jesus. Amém. Sublime amor, amor de Deus, que a vida não traduzirá, maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá. Ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu Ele a mão e as culpas me perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Senti então mar se transformasse em papel, o céu também, e apenas eu deslizasse, dizendo que esse amor contém. Daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever. E o céu seria muito pequeno pra tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha aceitar. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Recebe